A paz, irmãos da Apologética Teísta. Como vocês já sabem, eu sou Paulo Vitor e hoje venho falar sobre Adão e Eva. Bem, nós temos alguma evidência para crer que essa história seja verdadeira? Ou é apenas mais um mito em que ninguém acredita e não leva ao pé da letra, não leva ao literal? E eu já vou adiantando que não é porque uma história seja estranha que ela quer dizer que é necessariamente falsa. Mas talvez você me fale, assim como ninguém acredita na história de La Fontaine, dos três porquinhos, como nós acreditaríamos na história da serpente que fala no Éden? Bem, não é porque uma história é estranha que ela é necessariamente falsa. O que nós temos que fazer para ver se uma história é verdadeira ou falsa é analisar as evidências. E é isso que nós vamos fazer agora. Se nós pudéssemos ir nos mais antigos documentos da origem da civilização humana, o que nós encontraríamos? Bem, antigos documentos egípcios e mesopotâmicos relatam um ancestral em comum com o nome de Adamo, Adime, Alulim e Aloros, e entre outros. É plausível supor que esse é apenas um nome Adão em vários idiomas, assim como meu nome é Paulo, em outro idioma eu me chamaria de Pablo ou Paulo. Bem, outra coisa em comum é que em várias histórias ao redor do mundo, nós temos paralelos com a história relatada no livro de Gênesis. São histórias muito parecidas, são histórias da antiga Mesopotâmia que se espalharam pelo mundo inteiro. São histórias muito parecidas com a do livro de Gênesis, tem vários paralelos em comum. Em todas essas histórias nós temos 6 coisas em comum entre todas elas, que eu vou citar agora. Em primeiro lugar, a criação e a desobediência de um casal humano. Em segundo, a maldição que segue a desobediência, trazendo a morte aos habitantes da Terra. Em terceiro lugar, o início da família marcado pela tragédia de um assassinato, onde um irmão mata o outro. Em quarto lugar, a humanidade que se torna má e por isso é destruída por um dilúvio. Em quinto lugar, se fala do perecimento de quase todos, menos alguns preservados pelos deuses. E em sexto lugar, de uma confusão de idiomas que se espalha pelos 4 cantos da Terra. Bem, esses paralelos em comum desmente a tese de que o livro de Gênesis é apenas mais um mito, dando mais validez para a história relatada no Gênesis. E nós temos um consenso comum entre historiadores que o que Moisés fez foi apenas uma correção do que realmente teria acontecido. Mas tentando dar descréditos, alguns céticos ainda tentam dizer que a Bíblia foi quem plagiou essas histórias que já existiam anteriormente. E elas dizem que Moisés simplesmente plagiou, que foi só mais uma história. Mas desmentindo essa última hipótese, Kennedy A. Kitchen, egiptólogo da Universidade de Liverpool, diz que na época, se a pessoa quisesse fazer a sua história ser mais acreditada, ela teria que fantasiar ainda mais a sua história e não simplificar, que foi o que Moisés fez. Era algo da época, era cultural. Se a pessoa quisesse que a sua história fosse acreditada, ela teria que mistificar ainda mais ela. E Moisés fez exatamente o contrário, ele simplificou a história, dando até uma ênfase de uma história mais histórica. Mas na época, se você quisesse que as pessoas acreditassem na sua história, você teria que mistificar. E também um outro exemplo disso é que a única história que adota o monoteísmo clássico é a de Moisés, que é a do livro de Gênesis. É a única que adota o monoteísmo clássico. E permitindo-nos supor, então, que a história de Moisés é a verdadeira, que foi apenas uma correção dada por revelação divina a todas as outras histórias que teriam contado uma mentirinha ali, outra aqui, acrescentando alguma coisa até ficar como ficou. Por exemplo, hoje se você fala uma coisa com seu amigo, você fala AB, chega no ouvido de outra pessoa ABC. E assim aconteceu. Aconteceu algo, uma pessoa e uma cultura foi espalhando para outra. E com o passar do tempo, de gerações em gerações, a história se modificou. E ao redor do mundo ficou várias histórias parecidas, com paralelos, porém com bastante diferenças também. E o que Moisés fez foi apenas corrigir e mostrar como realmente aconteceu. Isso por revelação divina. Bem, agora voltando à historicidade de Adão, um achado arqueológico com uma lista de 17 reis que viviam em tendas, provavelmente eram os líderes dos povos nômades. Em segundo lugar, lista um rei com o nome de Adamu,
que provavelmente era uma homenagem a um ancestral em comum. E por que não ser Adão, tão relatado na Bíblia? E um outro achado arqueológico, em uma lista de reis, o 37º rei tinha o nome de Puzar-Azur. Ele era um dos vários reis que recebeu esse nome em homenagem a Azur, o fundador da Síria. E assim como o nome César foi para os imperadores romanos, por que não supor que esse nome Adamu também tenha sido em homenagem ao Adão relatado no livro de Gênesis? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Peço perdão pela demora e peço que vocês fiquem ligados na página, porque vai vir muitas novidades por aí, inclusive apologéticas. Quem sabe vamos começar a dar apostilas apologéticas via e-mails. Vai vir algumas novidades aí, fiquem ligados. Espero que vocês tenham gostado e quem sabe venha uma parte 2 desse mesmo assunto, porque é um assunto grande, complicado de explanar, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e que Deus abençoe cada um de vocês.